Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra com o nosso presbítero irmão Wellington. Logo após estaremos partindo para a ceia do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23, por favor. Glória a Jesus. O pastor perguntou se a gente tinha uma mensagem aqui. A gente não pode andar despreparado, né, irmãos? Nós não podemos andar despreparados, sem prontos para o serviço, para aquilo que o Senhor nos chamou. Salmo de número 23. E eu continuo dizendo que coisa boa é ser crente, servir a Jesus, ter certeza do nome escrito no livro da vida, ter uma família abençoada, estar em paz com Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Glória a Jesus por isso. Uma rápida meditação, irmãos, no Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Meus amados irmãos, como é de nosso costume, eu sempre gosto de pegar uns textos que aparentemente são fáceis, não é? Até porque os irmãos conhecem, as irmãs conhecem, as crianças conhecem. O Salmo 23, ele está em pano de prato. O Salmo 23 está na parte traseira do caminhão. O Salmo 23 está em capa de caderno. O Salmo 23 está em todos os lugares. E nós não nos cansamos de falar da bondade de Deus quando se fala a respeito desse Salmo 23. O Salmo 23 é possivelmente um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Às vezes a pessoa sabe o verso ou o versículo, como eles costumam dizer, mas não sabe nem qual é o livro, nem sabe qual é o capítulo, não sabe qual é o autor, mas eles dizem assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é verdade? Quem escreve o Salmo 23, é do conhecimento da igreja, é o salmista Davi. Davi escreveu cerca de 73 salmos. 73 salmos são atribuídos ao rei Davi, fora os desconhecidos, né, que também podem ser atribuídos a Davi. Mas o Salmo 23 traz uma característica muito interessante nesses 6 versículos que nós acabamos de ler, que esse primeiro diz: o Senhor é o meu pastor. E quantos têm o privilégio de hoje poder dizer que o Senhor é o meu pastor? O Senhor é o teu pastor. E a característica de um pastor é cuidar. A característica de um pastor é zelar. A característica de um pastor é alimentar, é orientar a sua ovelha, é dar direção ao caminho certo, é ver quando a ovelha está com fome e alimentá-la, é ver quando a ovelha está com sede e dar de beber, é ver quando a ovelha está correndo perigo e o pastor proteger
e livrar das garras do inimigo, para aquela ovelha ter saúde, ter vida, ter prosperidade, ter zelo e estar na presença do seu pastor. Então, quando o salmista Davi, reconhecendo essa característica do que é ser um pastor, até porque ele era um pastor de ovelhas, então ele sabia a necessidade da ovelha, ele sabia o que a ovelha precisava, ele sabia e reconhecia todas as características de uma ovelha que tem uma visão curta, uma ovelha que tem uma necessidade de ser protegida. O salmista Davi, acabando de olhar para a situação das suas ovelhas, ele começa a escrever esse cântico de louvor e de adoração a Deus, que é o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi se coloca na posição de ovelha, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dizem, né, os estudiosos, que na verdade a linguagem correta seria: ele não me faltará. É o Senhor quem não vai faltar na minha e na tua vida. É por isso que a Bíblia diz: ele é o meu pastor e não me faltará. Nada me faltará. É porque Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que zela. Deus é um Deus que protege, que tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. E nós não podemos reclamar dos benefícios que Deus tem feito. É interessante que quando chega o dia do aniversário aqui, alguém tem a oportunidade, aí, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Então nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que Deus tem feito para a nossa vida e para conosco. Visto isso, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. E os versículos 10 a 14. Vamos ver porque Jesus, ele é o bom pastor. É o pastor das ovelhas. Ele diz assim, mas... É João capítulo 11, perdão. Não, gente, é o capítulo 10 mesmo. É o 10 e 11. Mil perdões. João capítulo 10, versículo 11. Diz assim: eu sou o bom pastor. Quem está falando isso, irmãos, é Jesus. Jesus é quem diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E que coisa linda é reconhecer que temos um Deus, que ele deixou o seu trono de glória, se fez homem para dar a sua vida por mim e por você, quando nós não merecíamos, mas ele olhou com olhar de misericórdia para cada um de nós aqui, vendo a nossa condição, e disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebatará, ou as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mas Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Acompanhando, né, as pregações, ouvindo os irmãos, testemunhos e algumas características, cada pastor que tem o seu rebanho lá no Oriente Médio, e até mesmo aqui, as ovelhas, ou o gado, ou os animais que tem aquela sua liderança, ele reconhece a voz do seu pastor. Então, eles não têm problemas de quando pega aquele rebanho, irmãos e irmãs, de quando ele chega naquele lago, naquele riacho, e as ovelhas começam a beber água, aí vem outro pastor com outro rebanho, e as ovelhas acabam se misturando, rebanho com rebanho. Mas quando chega a hora do pastor ir embora, ele dá o grito. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem a voz do seu pastor.
Então é bom quando nós reconhecemos que somos ovelhas de um bom pastor e que quando ele fala, nós entendemos que ele está falando conosco. Não importando aonde você esteja ou aonde você está, pode estar no meio de uma multidão de crentes e de não crentes, mas quando o Senhor fala, você entende que Deus está falando com você. Então eles nem se preocupam. Às vezes você olhando aquela situação em um vídeo, em um filme, alguma coisa do tipo, e vê muitos rebanhos se misturando e os pastores conversando um com o outro. Mas quando chega a hora de cada um ir para seu lugar, aí o pastor dá o grito. E a cada ovelha reconhece a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. E como é bom nós reconhecermos que temos um bom pastor e que nós podemos reconhecer a sua voz. Nós também podemos ler em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 20, que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Grande pastor das ovelhas. Oh, glória a Jesus. Ele é o grande pastor. E louvemos a Deus porque somos ovelhas desse grande pastor e que ele tem pastos verdejantes para mim e para você. Ele tem águas tranquilas para mim e para você também. Aleluia. Isso, irmãos, que nós lemos, tudo é característica ainda do Salmo 23 e o verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele quem não falta, é Ele quem nunca vai faltar na tua vida, nem na minha vida. O verso 2 diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Glória a Deus por isso. E o verso 3 diz assim, refrigera a minha alma, guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O verso 2, irmãos, e o 3, nos traz referências a algo de estar descansando. Quando fala de pastos verdejantes ou verdes pastos, nos dá a ideia de que o Senhor nos leva a um lugar de descanso. Nos dá a ideia que o Senhor nos leva a um lugar de paz. Nos dá uma ideia que o Senhor está dizendo assim, descansa minha alma. Descansa a tua alma nos braços daquele que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E aí eu me lembro da história que está na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler. Que quando o Senhor fala com Josafá, 2 Crônicas, capítulo de número 20, e o versículo 17, o Senhor diz a Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Nesta peleja não tereis que pelejar. Então, quando a Bíblia diz que Ele nos leva a pastos verdejantes, nos dá a ideia de descansarmos nos braços de Deus, porque sabemos que nele temos a segurança, temos a paz, temos o descanso de saber que quem vai pelejar a minha e a tua causa é Ele. Ainda que as coisas pareçam turbulentas, porque quando Josafá vê a situação, vem uma grande multidão, muito além do mar, como diz o hino e a palavra de Deus, os moabitas, amonitas, todos se reúnem, mas vem para pelejar contra Josafá. Josafá entra em desespero,
e começa a clamar a Deus, a orar e a jejuar. Aí Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Descansa. Descansa. Você não vai precisar pelejar. Quem vai pelejar por ti sou eu. Ainda que as coisas pareçam complicadas, fora do controle, mas temos um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E acalma o teu coração, porque é Deus quem te fará descansar. É Deus que vai te guiar aos pastos verdejantes, a mantimento para mim, para a tua vida, para a tua casa, para a tua geração, para dentro do teu lar. Deus é provisão, Deus é cuidado, Deus é zelo. Deus tem cuidado da minha e da tua vida, da tua família. Não se desespera, é Deus que vai pelejar por ti nesta peleja. Glória a Deus. E aí quando ele diz: refrigera minha alma, mas também ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Muitas vezes, irmãos, nós somos injustiçados. Alguém levanta uma calúnia, alguém levanta um dizer, alguém levanta uma fala contra mim, contra a tua vida, coisa que não é verdade, para nos ferir, para nos magoar. Mas Deus é o justo juiz, que contempla todas as coisas debaixo do céu. E tudo que é falado contra mim e contra ti, há um registro no céu. E a Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nenhuma ferramenta que foi levantada contra mim, contra a tua vida, vai prosperar, porque o Senhor é que tem cuidado de ti. Ele é que tem sido o meu e o teu juiz. Não há causa perdida, não há levante, não há falso testemunho. O tempo dirá, e Deus vai provar quem é quem no final da história. Aleluia. É Deus quem justifica a mim e a tua vida. Não importa o que falem, não importa o que façam, é Deus quem te justifica. E ainda mais, é Ele que vai transformar a maldição em bênção. Vão tentar amaldiçoar, vão tentar fazer contrário, mas é Deus que vai pegar aquilo que é contrário e vai transformar em bênção na tua vida. Porque tudo quem faz é Ele, tudo quem determina é Ele. Ele é o Deus que tem cuidado de nós, é o bom pastor, e não vai faltar nem na minha, nem na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que vai nos fazer deitar e descansar. É Ele quem vai refrigerar a nossa alma. É Ele quem vai justificar o meu e o teu nome. Mas agora no verso 4, irmãos, aparece assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que é que me lembra? É quando levantaram aquela situação com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estavam diante da morte naquele dia. A morte estava preparada para levar a alma e a vida daqueles três jovens. Disse: é hoje que eu vou levar os três. Nabucodonosor levanta aquela estátua, irmãos, e diz: agora vamos tocar. E o joelho que não se dobrar vai ser lançado na fornalha. E aí quando tocaram, irmãos, todo mundo se dobra. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego eram os três homens de ferro. A gente não se dobra, a gente não se curva. Eu sou fiel ao meu Deus. E eu vou continuar dizendo: vale a pena ser fiel, porque temos um Deus que tem cuidado de nós. Aí quando olharam aqueles três jovens em pé, aí chega e diz assim: o senhor viu aquilo ali? Aí Nabucodonosor: viu o quê? Três jovens aí que não se dobram diante da tua estátua. O quê? Eu não acredito. Manda chamar aqui que eu vou perguntar. Aí lá vem os três.
E quando vem chegando os três, aí diz assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não se dobram, é verdade. Agora fique sabendo que se ele livrar, ele é Deus. E se ele não quiser livrar, continua sendo Deus. Aleluia. Ei, irmão, vale a pena ser fiel. Não abra mão das tuas convicções. Não abra mão da tua fidelidade a Deus, porque Deus vai cuidar de você aonde você estiver. E o que levantarem contra você, Deus vai te justificar e vai te dar livramento aonde te colocarem. É verdade, é verdade. Aquece a fornalha aí. Agora vamos ver se vocês aguentam mesmo fogo. Aqueceram 7 vezes mais, irmãos. E aí diante da morte, quando aqueles jovens foram se aproximando, a Bíblia diz que aqueles homens que levavam os 3 jovens morreram primeiro. Não tem explicação. Como é? Que eu acredito que os soldados que iam levando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não iam na frente, eles iam atrás. Mas a Bíblia diz que eles morreram primeiro. E quando os jovens caíram na fornalha, o 4º homem da fornalha já estava lá. Quando o fogo foi aceso, ele estava lá. Glória a Deus. Quando a cova foi aberta, ele estava lá. Bendito seja o nome de Deus. Ele já estava lá, irmão Araújo. Ele sabe, ele já estava lá. E aí quando os jovens caíram na fornalha, irmãos, aí Nabucodonosor olhou assim e disse: como é que pode? E não lançamos 3, e agora eu vejo um 4º como se fosse o filho dos deuses. Era o 4º homem da fornalha que estava lá, fazendo valer a fidelidade de 3 jovens que não se curvaram diante do mundo, diante daquilo que é colocado diante deles. Não abra mão. Deus vai te honrar aonde você estiver. Deus continua sendo Deus de livramento. E diante da morte, não abriram mão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É Deus que tem cuidado de cada um de nós, irmãos. E não importa se você está com a doença, se você está com um problema, uma perseguição, não importa. Até diante da morte, retenha a tua fidelidade a Deus. Retenha a tua fidelidade a Deus. No verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus amados irmãos, aqui nós entendemos uma questão de honra. Que Deus nos honra até diante dos inimigos. Mas eu quero trazer uma outra reflexão quando fala de preparar uma mesa. Quando se fala em mesa, irmão, se fala de comunhão. Quando se fala em mesa, fala de comunhão de uns com os outros. Ainda que alguém te considere como inimigo, quando Deus preparar a mesa, diz assim: venha cear comigo, venha se alimentar comigo. É Deus te honrando e você mostrando que você não tem inimigo. É transformar aquela pessoa que pensa que é teu inimigo em amigo. Ceia comigo, senta na minha mesa, participa do meu banquete, vem cear comigo, vem se alegrar comigo, porque é Deus quem vai honrar cada um de nós. Quantas vezes nós precisamos sentar em mesas assim, em que pessoas olham para nós com a cara estranha, aquele sorriso meio pedra, meio água, sabe, que você reconhece que é difícil até de engolir aquilo ali, diz assim: ele não gosta de mim, mas vai ter que sentar na mesa comigo, vai beber do que eu bebo, vai comer do que eu como, e vai ver que Deus é fiel para me abençoar, e as bênçãos de Deus na minha vida, elas são compartilhadas até com o inimigo. E ele não vai entender porque você está assim tão bom com ele. É porque as bênçãos de Deus, elas são compartilhadas.
E ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Te abençoou. E para ele ser abençoado, tem que te aceitar como amigo, como irmão. Para sentar na mesma mesa e ceiar. Tu com ele e ele contigo. Tu com ele e ele contigo. Mesa, irmão, é lugar de comunhão. Eu vou dar outro exemplo para terminar. Veja, quando nós estamos em casa, a verdade é, quando a pessoa tem uma família muito grande e tal, aí acontece assim. Quando a família é grande, vai ter sempre alguém que não gosta do outro. Mas isso não é coisa de crente. É não. Mas a gente tem que falar. Aí, quando aquela pessoa brigou, não é? Ou passou um momento brigado, aí chega, está na hora do almoço, está na hora da janta, aí diz, eu vou depois, porque vai esperar aquela pessoa que ele não está gostando, ele terminou, pronto, aí, agora eu vou jantar. Não, agora eu vou almoçar. Mas não pode ser assim, porque mesa é lugar de comunhão. Não se pode comer na mesa com essa desigualdade. Temos que amar uns aos outros. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Quando nós nos reunimos, reunião, comunhão, nos reunimos para participar da mesa. E quando o verso diz aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu me lembro sempre da passagem de Davi. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, estavam todos os irmãos, só não estava Davi. Aí depois que ele tentou ungir aqueles irmãos todinhos, aí disse, acabaram-se os mancebos. Aí disse, não, tem um que está cuidando das ovelhas. Aí disse, então manda chamar. A gente só senta na mesa quando ele chegar. Não dá para fazer parte da mesa faltando alguém. Não dá para fazer parte da mesa quando está desgostoso com alguém. Tem que estar todo mundo em comunhão, em união, esperando até mesmo o menor da casa chegar. Aquele que está cuidando de ovelha lá fora, ele vai ter que chegar e só senta na mesa quando ele chegar. É Deus quem vai honrar a minha e a tua vida. Cada coisa no seu tempo, irmãos. E eu termino no verso 6. Que não tem mais verso, né? É até o 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão o quê? Elas vão me seguir. Lá em casa nós somos ensinados assim. Nós não precisamos correr atrás da bênção. É a bênção que vai ter que me alcançar. Por quê, irmão? Temos que ser obedientes à voz de Deus. Temos que ser obedientes à voz do sumo e do grande pastor das ovelhas. E quando você ouve a voz do teu pastor, do pastor que tem cuidado das ovelhas, ele quem vai nos dar a provisão. É ele que vai dar a bênção. É ele que vai ordenar a bênção. E elas vão ter que te alcançar. Elas que vão ter que te seguir aonde você for. A bênção vai ter que te seguir. O verso diz assim, a bondade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Só hoje? Só amanhã? A Bíblia diz, todos os dias da minha vida, quando nós somos obedientes à voz de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, elas vão nos seguir. Aonde você for, ela vai ter que te seguir. Então, como canta o Nani Azevedo, ele diz assim, eu não correrei atrás de bênção. Eu sei que elas vão me alcançar. Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade dEle, Deus ordena a bênção e ela vai ter que te alcançar. Ela vai ter que chegar até onde você está. E ainda que alguém queira atrapalhar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida, se ele quiser colocar o dedo, vai perder até o braço. Sai da frente, Satanás. Quando Jesus ordena, a bênção vai ter que chegar. Lembre que quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que o anjo disse, Daniel, desde o momento que tu oraste, rapaz,
a bênção, a revelação, a tua oração, ela foi respondida. Mas sabe quanto tempo Daniel ficou esperando? 21 dias, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Mas desde o primeiro dia que Daniel fez aquela oração, Deus enviou a resposta dos céus. Mas tinha um impedimento. Aí Deus enviou um anjo para tirar o empecilho. Sabe o que é isso? Continue perseverando na oração. Continue perseverando na vontade de Deus. Porque Deus continua respondendo a nossa oração. E se tiver algum impedimento, Deus envia um anjo para resolver a parada. Ele vai enviar um anjo para resolver aquilo que está impedindo a bênção de chegar. A resposta da oração, Deus, ele tira o impedimento para a bênção chegar. Não importa a dificuldade, Deus continua ouvindo a minha e a tua oração. Precisamos continuar na perseverança. E eu finalizo agora. Depois de todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. Coisa boa, irmãos, é estarmos aqui na casa do Senhor. Ainda que esteja quentinho, mas vai mudar o quadro. Ele vai mandar, não é? Vai mandar refrigério, vai nos ajudar, vai abrir porta, vai nos abençoar, vai fazer alguém pagar votos aqui, irmãos, e ajudar nisso que nós estamos aqui passando. Mas é Deus quem vai fazer. E essas bênçãos aqui nos fazem sempre ter a vontade de estar onde? Na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, o salmista diz: mas vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Já imaginou? O salmista diz assim: olha, eu queria pelo menos estar um dia na tua casa do que estar em outro lugar 1000 vezes. Não quero. Coisa boa, irmão, é estarmos sempre na casa de Deus, na casa do Senhor, buscando refúgio, buscando fortaleza, buscando segurança, buscando alimento para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos filhos. É Deus. Então, Salmo 23, tudo é o Senhor. No verso 1, ele é o pastor. No verso 2, ele é o descanso. No verso 3, ele é justiça. No verso 4, é ele quem protege a minha e a tua vida da morte. No verso 5, é ele quem nos honra. E no verso 6, é ele que ordena a bênção, e a bênção chega da minha e na tua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.